A gente segue com o noticiário internacional, mas agora na França, contando que os deputados estão estudando para tentar vetar o acesso de menores de 15 anos às redes sociais. O Luca Bassani é quem chega agora ao vivo, em tempo real, com essa informação. Lula, o que o presidente francês está fazendo? Qual é a articulação? Se isso é aqui, ia ter uma movimentação, Avenida Paulista lotada, Rio de Janeiro, capital federal, um movimento danado, a turma ia ocupar as ruas. Na França, como está essa reação? A França é bem capaz que também ocupem as ruas, dada toda essa teoria política que se desenvolve lá e essa característica que eles têm também de protestar. Mas é um assunto extremamente sério, Bruno, e que tem sido tendência nas discussões políticas dentro de todos os países. O ano passado tivemos na Austrália o primeiro país bloqueando, proibindo as redes sociais para menores de 16 anos, seja Instagram, seja TikTok, seja o Facebook, exatamente pelos danos cognitivos que, na visão de muitos especialistas, a utilização dessas plataformas estaria causando em uma idade tão jovem, inclusive causando traumas psicológicos, mostrando um ideal que é muitas vezes longe da realidade. Então, na França, essa discussão também tem sido muito presente, inclusive por ambos os espectros políticos, seja a esquerda, seja a direita, e há uma pressão muito forte sobre o presidente Emmanuel Macron para que isso aconteça. Macron, ele é favorável a essa medida, mas muitos acreditam que, como não há um consenso e o seu governo já é minoritário, provavelmente não haja a capacidade de se votar essa questão neste momento. Lembrando que a França passou durante os últimos 2 anos por 4 primeiros ministros diferentes, teve também uma crise política imensa com Sébastien Lecornu no final do ano passado e agora tem uma legislatura tampão praticamente. Foi extremamente difícil até aprovar o orçamento deste ano de 2026, imagina questões tão polêmicas quanto a proibição de redes sociais. Então, apesar da vontade de grande parte da sociedade civil e até mesmo de um corpo de tecnocratas, é plausível que essa questão seja votada ou discutida apenas em 2027, depois das próximas eleições presidenciais e legislativas, quando acabará o segundo mandato de Emmanuel Macron. Óbvio que é uma questão que tem sido analisada em muitos países e, como você bem disse, também é discussão do Brasil. Afinal, caso esse sistema seja implementado e se torne bem sucedido, muitos acreditam que será copiado por várias nações, considerando que há um certo vício, que não só os jovens, mas todos nós desenvolvemos ao longo dos últimos anos pelo nosso telefone, pelas redes sociais, e isso precisa ser estudado e endereçado também com políticas públicas. Ô, Luca, eu não sei o seu caso, mas eu só tive celular de fato aos 15 anos. E não tinha aquela internet toda, não. Mandava uma foto, chegava um número que eu acessava um site e colocava lá o número. E o seu caso? Você teve com quantos anos? Eu tinha aquele Nokia azul quando eu tinha 10 anos para poder falar com os meus pais, jogar o Snake, mas para ter rede social só quando eu tinha acho que 15 ou 16 anos. Eu lembro que era uma outra época, como a gente passava os intervalos na escola, ligava para os amigos para marcar alguma coisa, Realmente os tempos mudaram com tantas facilidades de um lado, mas com algumas adversidades também criadas no outro pela dependência que desenvolvemos pelas essas plataformas. O interesse de escola era o lanche e não a internet, né, Luca? A gente volta a falar logo mais, obrigado. Seguimos juntos aqui com outras notícias. Vamos ver o que vocês estão enviando nas redes sociais, várias mensagens sobre este assunto, essa repercussão do judiciário. A nossa enquete de hoje, o que você acha sobre sobre ser aplicado um código de conduta para ministros da Suprema Corte? Nas redes sociais, o Ricardo Luiz Jordão disse a que ponto que se chegou que é necessário fazer, então, um código de conduta para o STF. Os ministros não sabem que conduta devem ter? Essa é a opinião e uma pergunta do Ricardo Luiz Jordão. Tem uma outra mensagem também para a gente ver. Tá aqui, dizendo o seguinte: olá, o STF não precisa de um código de conduta e sim cumprir a Constituição. Simples assim. Tem mensagem da Carmen também. A outra mensagem aqui, que em tese não seria necessário, porque já estaria implícito em ser juiz. A corte tem uma composição variada e do jeito que vai, com escândalos e envolvimentos, e talvez seja a solução para um judiciário justo, além de que sejam
concursados. Essa também é uma discussão da oposição no Supremo Tribunal Federal sobre indicar um ministro para a Suprema Corte, ser necessário ter uma análise ali, até mesmo, talvez, por um código de uma carreira, uma promoção, e não uma escolha que possa depender do presidente da República. Continue mandando a sua mensagem nas redes sociais, votando também na nossa enquete. A gente quer saber qual é a sua opinião sobre os recentes acontecimentos e também a conduta de ministros da Suprema Corte.